Oi, pessoal! Como o próprio nome diz, o Ministério dos Quadrinhos é um canal dedicado a histórias em quadrinhos. Boa parte dos vídeos que nós temos aqui, 99% talvez, são dedicados à nona arte, à arte sequencial, aos gibis, às bandas desenhadas, aos mangás, né? Só que há um quadro no qual eu me dedico a uma outra forma de contar histórias, que é a literatura. Até mesmo alguns videozinhos sobre cinema. Esse quadro sobre literatura é o Literapapo. E esse vídeo é um episódio desse quadro, né, no qual eu vou comentar esse livro aqui, A Guerra do Velho, que é um livro de ficção científica muito elogiado. O seguinte, Guerra do Velho foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 2005 e no Brasil saiu pela editora Aleph em 2016. O autor, o John Scalzi, ele é atualmente um dos escritores de ficção científica mais reconhecidos, mais elogiados e mais bem pagos do mundo, né? E pela Guerra do Velho ele foi indicado ao Prêmio Hugo. Depois ele ganha com outro livro, né? Mas do que trata a Guerra do Velho? Bom, o título diz da guerra e trabalha a guerra num contexto do confronto entre a humanidade e raças alienígenas. Há uma forte influência sobre os caos, né, especialmente nesse livro aqui, do Robert Heinlein, em especial de Tropas Estelares. Eu li Tropas Estelares ano passado e eu achei esse livro aqui bom demais. Tropas Estelares é um livro que mostra a formação de um soldado. Também nesse confronto com raças alienígenas, nós vemos a mudança física e mental de um civil em como para se tornar parte do exército, parte do corpo de uma tropa. Como é que os valores do cara vão mudando. E também temos um pouco disso na Guerra do Velho. Mas nesse aspecto, o livro do Robert Heinlein, ao meu ver, é melhor, nessa narrativa da mutação do civil em soldado. O seguinte, né? Só que Guerra do Velho tem várias vantagens. Há diversos outros aspectos que tornam Guerra do Velho uma leitura mais interessante. Isso é bem isso, né? Em diversos outros aspectos, Guerra do Velho é uma leitura mais interessante. Nesse aspecto da mutação da mente, não. O seguinte, né? A formação do soldado, nesse livro do Scalzi, é apenas uma parte da trama. E mesmo nela, o Scalzi tem uma originalidade, né? O seguinte, o soldado da Guerra do Velho, eles são o quê? Eles são idosos. E a transformação desses de combatentes, de velhos, de idosos, em combatentes de elite é parte da trama. Cara, a primeira frase do livro é muito legal. Ela te instiga para ler o restante. Olha só, primeira frase. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Você fala, cara, para onde que isso vai, né? Mas, além dessa questão da transformação de idosos em soldados, de idosos civis em soldados, o Scalzi cria uma ambientação bem complexa e bem interessante, bem mais complexa que a ambientação criada pelo Heinlein. Por exemplo, no Guerra do Velho, nós temos várias raças alienígenas e essas raças elas possuem fisiologia, elas possuem cultura, motivações e tecnologias diferentes. E um ponto que é muito legal da trama é que a instituição que cuida da colonização humana do espaço se descolou da Terra. Hoje ela tem uma autonomia, inclusive um desenvolvimento tecnológico muito diferente do terráqueo. A Terra continua enviando colonos, Só que esses colonos enviados, eles vão sem saber direito como é os planetas para onde eles vão, sabem que vão trabalhar lá como agricultores, vão fazer a humanidade ir para o espaço. Eles vêm de países muito populosos, como a Índia, por exemplo. Só que é o seguinte, né, os governos terrestres não têm influência nenhuma mais nisso. Eles não têm influência política, não têm influência econômica nisso. E a tecnologia que há na Terra está muito aquém daquela que a humanidade no espaço possui. Fora isso, há um forte controle de informação por parte dessa instituição de colonização. Ou seja, ninguém na Terra sabe direito o que se passa lá fora. E aí tem um ponto que é importante, né? Um ponto importante da trama, que aparece nas diversas sinopses, né? É que nesse livro, colonização é sinônimo de sobrevivência. Há poucos planetas habitáveis no espaço, os recursos são disputados pelas diversas raças. E quem não coloniza é colonizado ou
exterminado. E o seguinte, o livro é todo escrito em primeira pessoa, ou seja, o ponto de vista apresentado aqui no livro é o ponto de vista humano. Mais ainda, é o ponto de vista de um soldado humano. É o ponto de vista de alguém que se tornou soldado, de um idoso que se tornou soldado, né? E o que acontece é que a tecnologia, a ambientação vai sendo apresentada ao leitor conforme vai sendo apresentada para esse soldado. E o seguinte, cara, as tecnologias existentes nesse livro e as suas consequências são muito interessantes, né? Ao fim, por exemplo, e aqui eu vou dar um spoiler, embora um spoiler que, assim, é um spoiler, na verdade, mas rapidamente quando a gente vê o nome, já sabe o nome do segundo volume, a gente deduz alguma coisa. Bom, o nome que eu vou falar agora. Ao fim do livro, nós conhecemos, por exemplo, as Brigadas Fantasmas, né? Que elas são? Né? Essas Brigadas Fantasmas, elas são soldados criados a partir de mortos, né? Ou seja, pessoas criadas apenas para guerrear. Cara, isso possibilita uma discussão ética muito interessante, né? Mas não só as brigadas fantasmas, né? O próprio processo de transformação de idosos em combatentes traz muitas questões muito maneiras de serem pensadas. E tudo isso é apresentado numa história que tem ação, mistério, drama, o drama principalmente do meio para o final. E galera, eu confesso que eu me segurei para não sair dando spoiler da trama. E não sei se eu fiz o certo, porque assim, dei um spoiler, né? Mas tem tanta coisa legal aqui para ser discutida. Eu realmente me diverti lendo e achei que o cara realmente pensou e criou uma trama muito interessante. O segundo volume, As Brigadas Fantasma, já saiu no Brasil, não li ainda, e em princípio o terceiro volume sai agora em 2018. Bom, tá aí meu comentário sobre a Guerra do Velho, um livro que ficou na minha estante um tempo, né, porque eu tava, por causa do trabalho, não estava conseguindo ler tanto literatura, e esse ano estou tirando um pouco a barriga da miséria com a ficção científica. Vamos ver o que eu li aí por diante. Mas responde aí, você leu a Guerra do Velho, conhece, e outra coisa, né? Acha esse quadro Literapapo legal? Se sim, diz aí nos comentários também. Se gostou do vídeo, não esquece de dar teu joinha. E se não é inscrito no canal, se inscreve, né? Embora literatura tenha menos vídeos, tem bastante vídeo sobre quadrinhos para você dar uma olhada. Um abração e até o próximo vídeo.